Você sabia que existem várias formas de chegar até o quadril durante uma cirurgia de prótese? E que a escolha da porta de entrada, ela pode mudar muito a sua recuperação, a sua dor e o que você sente, até também o risco de complicação da sua cirurgia? Hoje, nesse vídeo, a gente vai comparar em detalhes a via anterior minimamente invasiva com a via tradicional, que é a via posterior. Eu vou mostrar para vocês as vantagens e as desvantagens e como a escolha da sua via pode impactar a sua vida. Meu nome é Murilo Almeida e junto com você, vamos acabar com a dor no seu quadril. A via de acesso nada mais é do que o caminho que o cirurgião faz para poder chegar até na articulação do seu quadril. Existem várias vias de acesso. As principais são a via anterior, que é pela frente na região da coxa, entre os músculos, a via posterior, que é a parte de trás do quadril, cortando alguns músculos, e a lateral, que é a lateral direta, que a gente chama, que é pela lateral do quadril, onde a gente corta o principal músculo, que é o glúteo médio. A via anterior minimamente invasiva, ela vem ganhando muito espaço, porque ela preserva os músculos e ela promete uma recuperação mais rápida. E quais são as vantagens dela, da via anterior, que é a que eu normalmente faço? Primeira de todas, preservação muscular. O cirurgião ele vai trabalhar entre os músculos, ele não corta fibras dos músculos, você tem menos dor, menos inflamação e uma recuperação muito mais rápida. Você tem uma recuperação mais precoce. Muitos pacientes acabam caminhando no mesmo dia depois da cirurgia, tem uso menor de muletas e de apoio para poder caminhar. Você tem um menor risco de luxação, porque os músculos posteriores eles ficam preservados. Você não corta nenhum tendão e nenhum músculo, você aumenta a estabilidade do quadril. Você tem um melhor controle do comprimento das pernas, porque quando você faz essa cirurgia, você fica deitado de barriga para cima, então o médico consegue comparar o tamanho dos membros durante a cirurgia. Você tem um menor tempo de internação. Normalmente a alta em menos de 24 horas na maioria dos casos. Agora, nem só de vantagens vive a via anterior, você também tem algumas desvantagens. A primeira delas é a curva de aprendizado longa. Normalmente o médico, para poder fazer essa via de uma maneira bem qualificada, ele precisa de pelo menos 50 a 100 casos. No nosso caso, nós já passamos muito disso. Você precisa de maior tempo cirúrgico no começo, quando você está aprendendo. Você tem um risco de sangramento que pode ser maior, mas que com o tempo ele acaba diminuindo. E você pode ter complicações específicas, por exemplo, a lesão do nervo cutâneo lateral da coxa, causando um pouco de formigamento na parte da frente da coxa, e em alguns casos, em pacientes muito idosos, um risco maior de fratura do fêmur na hora de colocar a prótese. Porém, hoje em dia a gente entende que está bem estabelecido as técnicas para que isso não aconteça. Você tem também algumas limitações anatômicas que a gente considera também como fatores que são contrários a essa cirurgia, que é paciente muito obeso, pacientes que já fizeram cirurgia prévia no local ou uma anatomia muito difícil. Você já entendeu agora que a via anterior é uma via muito boa, mas agora vamos falar também da via posterior, que é uma das vias mais tradicionais e que também tem excelentes resultados. As vantagens delas. A primeira, é uma via muito estudada e muito segura. Então, milhões de pacientes já foram operados no mundo utilizando essa via. É uma via muito versátil, excelente para casos complexos, quando você tem, por exemplo, necessidade de se estender na sua incisão, você tem uma revisão de cirurgia. A curva de aprendizado é bem curta, ela é mais fácil de aprender, mais fácil de aplicar. Eu, por exemplo, comecei a minha especialização de cirurgia do quadril no mês de fevereiro, no mês de abril eu já fazia essa cirurgia sozinho. Agora, quais são as desvantagens da via posterior? A primeira delas é a necessidade de se cortar músculos e tendões. E com isso você vai retardar a recuperação, vai aumentar a dor do paciente. Você tem um risco maior de luxação, principalmente nos primeiros meses da cirurgia. E uma recuperação inicial mais lenta. Você vai utilizar muletas por um tempo mais longo, fica mais demorado para você andar sem nenhum tipo de apoio. Agora, vamos falar um pouco de evidência científica? Existem revisões sistemáticas mostrando que a via anterior ela tem uma recuperação maior e mais rápida nos primeiros 3 meses, com menos dor e menor risco de luxação.
E depois de um ano, os resultados são muito semelhantes das outras vias. O Registro Nacional do Reino Unido não mostrou muita diferença na sobrevida das próteses a longo prazo, ou seja, é muito segura para a sua prótese. E aqui eu gosto sempre de lembrar de um caso clínico que eu vi, que esse que eu lembrei foi de um paciente que ele tem 59 anos, nós fizemos uma cirurgia por via anterior e ele conseguiu caminhar no mesmo dia. Em 18 horas teve alta do hospital, em 2 semanas já estava dirigindo, porque estava conseguindo andar sem nenhum tipo de apoio no pós-operatório. E um paciente bastante semelhante, eu já tenho esse paciente aqui na memória, ele demorou mais tempo, demorou quase que 48 horas para conseguir andar bem, demorou 2 dias para poder ter alta e demorou quase 1 mês para poder voltar a dirigir. Então assim, no longo prazo a diferença não é muito grande, mas no curto prazo a experiência do paciente é muito melhor quando ele faz a cirurgia por via anterior. Então, só para a gente poder lembrar aqui, a via anterior ela tem menos dor, uma recuperação mais rápida, menor risco de luxação, mas ela é mais difícil de ser realizada pelo médico e a curva de aprendizado é mais longa. A via posterior é mais consolidada, mais versátil, mas tem uma recuperação mais lenta. No longo prazo, os resultados são semelhantes. Então, a escolha ela deve ser baseada na experiência do cirurgião. Cirurgiões que têm muitos casos de via anterior normalmente operam melhor com essa via. Então, se você gostou desse vídeo aqui, curta, compartilhe, se inscreva no canal e lembre-se, não é a técnica que define o resultado, mas a união entre a ciência, a experiência e a confiança no médico. Então, para você que gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like e até semana que vem.